Fala galera, esse é o Devocional Legal, um devocional onde você vai ter uma caminhada de crescimento espiritual dia após dia por meio do devocional. O nosso personagem de hoje é a rainha regente Miriel e hoje nós vamos falar sobre um assunto que no primeiro momento talvez você ache estranho: cuidado com as boas intenções. Nosso texto bíblico de hoje está no livro de 1 Reis, capítulo 11, verso 6, que diz: Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. A rainha regente Miriel assumiu o trono de Númenor quando seu pai, o rei Tar-Palantir, foi exilado por permanecer leal aos elfos. Para compreender essa hostilidade, é preciso voltar no tempo para a origem dessa grande ilha. Númenor foi dada como um presente aos homens pelos Valar, em virtude da vitória contra Morgoth, durante a Guerra da Ira. A aliança entre as duas raças foi muito duradoura, porém, à medida em que o reino prosperou e desenvolveu sua economia, desejavam navegar até as terras imortais. Como os homens eram proibidos de acessar esse território, mas os elfos não, gradativamente os Númenóreanos passaram a invejar a imortalidade e o favor dos Valar sobre os elfos. Essa hostilidade escala ao ponto de colocarem o rei Tar-Palantir, fiel às tradições de seu povo, no exílio em seu próprio reino, enquanto sua filha Miriel assume o trono para conter as revoltas e dar ao povo o discurso que eles queriam ouvir. Assim, por algum tempo, Númenor desfrutou de paz e prosperidade. Dessa forma, a rainha regente tomou a difícil decisão que se mostrou comprovadamente equivocada, pois a rainha e o reino foram destruídos. Ela abandonou as tradições ancestrais da amizade com os elfos para abraçar as novas ideias de isolamento e ressentimento, pois o povo acreditava que não precisava formar alianças com as outras raças da Terra-média. Nos livros, Miriel perde o trono para o seu conselheiro e esposo Ar-Pharazôn, que assume assim que o rei legítimo acaba morrendo. Sob a influência de Sauron, o rei usurpador toma uma série de decisões desastrosas que culminarão na destruição total da cidade e o fim do lendário reino de Númenor. Nas escrituras, existem alguns exemplos de reis que abandonaram as tradições de seus antepassados e adotaram práticas comuns aos povos cananeus. Talvez o maior exemplo destes comportamentos seja o rei Salomão, homem mais sábio que já existiu, pois conforme nos informa o autor do livro de Reis em 1 Reis, capítulo 4, verso 30, e era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente e de toda a sabedoria dos egípcios. Mesmo sendo sábio, talvez com as boas intenções de evitar uma guerra com os países estrangeiros, países vizinhos ali, o rei Salomão escolheu fazer alianças através do casamento com várias esposas, ao invés de seguir as tradições do seu pai Davi. E a gente vê isso nos textos de 1 Reis 11:1 e depois 1 Reis 11:3. E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó: Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Etéias. E tinha 700 mulheres princesas e 700 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Uma estratégia com o objetivo bastante claro de estabelecer alianças com povos estrangeiros, ao mesmo tempo em que procurava se adequar ao formato das suas cortes, mostrou-se uma verdadeira catástrofe. O filho de Davi trouxe, junto com as princesas, rituais e templos dos locais das suas origens, pervertendo a fé no Deus de Israel. No fim da vida, o homem mais sábio da terra havia sucumbido aos deuses das suas esposas. O livro de 1 Reis 11:5 diz: Porque Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e Milcom,
a abominação dos amonitas. O resultado prático de sua escolha foi, em última instância, a divisão do reino de Israel em duas partes, destruindo a unidade construída pelo rei Davi. Tanto a trágica queda de Númenor e as escolhas da rainha regente Míriam, quanto a queda do Reino Unido de Israel pelas escolhas do rei Salomão, podem nos ensinar uma importante lição no devocional de hoje. Boas intenções, se contrariam a palavra de Deus, nos levarão a péssimos resultados, que podem prejudicar não apenas a nós, mas também as futuras gerações. Por isso, se algo parecer uma boa decisão, bem intencionada, algo muito bonzinho, mas vai contra a palavra de Deus, vai contra o que você sabe que é o desejo de Deus, não faça, por favor, para evitar essas consequências desastrosas. Deixo um desafio para você, e aí você manda a resposta aqui nos comentários. Você consegue identificar na nossa sociedade outras atitudes ou atitudes de algumas pessoas que podem parecer boas intenções, mas que são contrárias à palavra de Deus e que acabam gerando situações negativas? Você consegue lembrar de alguma fala de alguém, alguma atitude de alguém? Posta aqui nos comentários para a gente discutir o assunto, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse devocional de hoje. A gente fica por aqui. Um grande abraço e fica com Deus.